Ei, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Diácono André aqui, presente, para poder cumprir com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é de trazer uma palavra dos céus, trazer um texto bíblico para a vida dos irmãos. E se Deus quiser nos abençoar no final da leitura do texto, assim Ele fará. Se Ele quiser trazer uma palavra, um ensinamento, um conselho, uma explicação, algum comentário sobre o texto, Deus ele vai trazer para as nossas vidas. E se Ele não quiser, a gente vai ficar somente naquilo que Ele quis nos mostrar através da leitura da palavra. Tá? Vamos ler de forma rápida, porque o texto é grande. Provérbios capítulo 11. A gente vai ler do número 1 até terminar lá no verso 31. Então é extenso, tá, meus irmãos? Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas... Perdão, meus irmãos. Verso 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das atribuições, e essas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. Os generosos prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será salvo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Meus irmãos, Provérbios é um livro, é um compilado de ensinamentos para as nossas vidas. Cada versículo vai nos trazer um ensinamento sobre alguma coisa.
Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente tem que entender que é Deus, através do seu servo, trazendo algo para as nossas vidas relacionado com o nosso dia a dia, relacionado com a vivência da nossa vida, relacionado com as coisas que a gente vai passar nas nossas vidas. E cada capítulo ele foi escrito com esse propósito. Cada versículo ele foi escrito com esse propósito. Muitas vezes a gente vai ler o texto e a gente não vai entender aonde ele quer chegar no livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de pequenas frases de sabedoria que Deus deu ao seu servo Salomão, o homem, bem sabemos, considerado até hoje tanto o mais rico, tanto quanto o mais sábio, homem nascido de homem e nascido de mulher na terra, Salomão. Né? Bem sabemos que o único mais sábio que Salomão, que existe e que existiu, que andou na terra, foi Jesus Cristo. Fora Jesus, Salomão, o segundo homem mais sábio da história da humanidade. E ele vai trazer, no verso 1 até o verso 3, o seguinte texto: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Deus repudia, Deus não gosta de balanças desonestas. Deus não gosta da desonestidade. Deus não gosta quando eu trato alguém de uma maneira e eu trato outra pessoa de outra maneira totalmente diferente a qual eu deveria tratar a todos. Sabemos que o Senhor nos ensinou a tratar todos com amor, com retidão. Por isso ele vai usar a questão aqui do ensinamento através da balança. Nós temos que ser retos, nós temos que ser justos com pesos certos para todo mundo. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Não seja orgulhoso, seja humilde, que assim a sabedoria do Senhor estará em nossas vidas. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Verso 1, verso 2 e verso 3 vai nos ensinar sobre a retidão da parte do Senhor nas nossas vidas. Vai nos ensinar sobre a justiça, a justa justiça de Deus nas nossas vidas. Como nós devemos viver sendo justos com todos, sendo justos com nossos irmãos, até mesmo justos com os nossos inimigos. Nós somos crentes, meus irmãos. Nós somos servos do Senhor. Nós somos aquele povo que Deus escolheu para ser diferente de todos aqueles outros que estão aí no mundo. Nós somos diferentes, nós vamos herdar o reino dos céus. E para isso é preciso que nós sejamos justos, humildes e sábios. Eles vão enfatizar, verso 1, verso 2 e verso 3, vai mostrar uma importância maior sobre a honestidade, sobre como nós precisamos ser honestos, tanto quanto comigo. Eu tenho que ser honesto comigo, mas também eu tenho que ser honesto com meu irmão, com os outros. Isso é fundamental, isso é base, isso é fundamento para a gente conseguir admitir. Veja bem, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto, tanto comigo quanto com os outros, a ponto de que eu tenho que entender que eu também peco. Esse é o tipo de justiça, esse é o tipo de honestidade que o Senhor está tratando aqui. Ele usa algo, ele usa coisas, né, mais brandas na parte dos ensinamentos, mas o ensinamento é espiritual. Ele traz ensinamentos físicos, ele traz ensinamentos de vida, mas o maior ensinamento é o ensinamento espiritual para as nossas vidas. E aqui ele está dizendo sobre isso, que eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto
quando eu estiver perante uma situação que o inimigo vem colocar para eu pecar. Eu tenho que ser honesto e admitir que isso não é bom para mim. Independente se esse é seu amigo, independente se esse é seu irmão, independente se esse é seu amigo de trabalho, independente de qualquer coisa, eu tenho que ser honesto comigo e honesto com ele, ser sábio para com ele sobre a questão do pecado nas nossas vidas. E nós necessitamos de franqueza, nós necessitamos de verdade, nós precisamos ser verdadeiros para a gente refletir e para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida espiritual em relação à palavra sagrada de Deus. Nós temos que ser honestos comigo mesmo, nós temos que ser honestos conosco. Eu tenho que ser honesto comigo para admitir que eu sou dependente das coisas que estão escritas aqui. Você tem que ser honesto com você mesmo para ser dependente das coisas que Deus tem feito na sua vida. Você tem que ser humilde para poder entender que Deus ele quer o melhor na sua vida. Eu preciso ser humilde para entender que os meus planos são piores do que os planos do Senhor, que os planos do Senhor são melhores do que os meus planos, que os ensinamentos que o Senhor tem para a minha vida são, sem dúvida alguma, os melhores que eu possa adquirir na minha vida. Essa é a questão da honestidade. Essa é a questão da verdadeira sabedoria para as nossas vidas. Essa é a questão do Senhor repudiar balanças desonestas e tendo como os pesos exatos lhes dando prazer para Deus. E um pouquinho mais adiante, quase lá no finalzinho, no verso 24 e no verso 25, a gente vai ver assim, ó: há quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E aqui mais um momento a gente vai ver sobre as nossas atitudes diárias, sobre as nossas atitudes da humildade, sobre as nossas atitudes do reconhecimento como servos do Senhor, como crentes, nosso reconhecimento de pessoas diferentes do mundo, o nosso reconhecimento de quem vai morar no céu. Porque o melhor que a gente pode oferecer para as outras pessoas não é a riqueza, não é as riquezas deste mundo. O melhor que a gente pode oferecer para os outros é encorajá-lo a ser uma pessoa melhor. A melhor coisa que eu posso oferecer para os irmãos não é dinheiro. A melhor coisa que eu posso oferecer para o irmão é coragem. É um testemunho reto e fiel de que o Senhor, Ele é fiel, Ele é reto, Ele tem tudo do bom e do melhor para a sua vida e para a minha vida. Essa é a melhor coisa que eu posso oferecer. E quando eu dou isso de forma generosa e quando eu ensino as coisas de Cristo, as coisas de Deus, as coisas do alto de forma generosa, eu vejo aumentando as minhas riquezas. Mas aqui não são riquezas físicas, aqui não é dinheiro, aqui não é casa, aqui não é bem. Aqui são riquezas espirituais, aqui é o céu. Aqui é a misericórdia, aqui é a graça. Aqui são as coisas melhores que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu retenho isso para mim, e quando eu retenho a palavra do Senhor para mim e não quero mostrar esta palavra que me salvou um dia para as outras pessoas, eu caio na pobreza espiritual. Eu caio na pobreza de vida. Eu caio na pobreza eterna. Deus, ele me deu a oportunidade de ser salvo. Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo.
Deus me deu a oportunidade de servi-lo. E hoje eu tenho que mostrar isso para as outras pessoas, que Deus ele ainda continua dando a oportunidade para elas servirem e seguirem a Deus. Quando eu compartilho as vitórias que o Senhor colocou nas minhas mãos, quando eu compartilho as coisas boas que o Senhor me deu, quando eu compartilho até mesmo as minhas dificuldades, quando eu compartilho os meus fracassos, quando eu compartilho as coisas que eu entendo que é da parte do Senhor, de certa forma eu estou fortalecendo a vida do irmão. Ah, irmão André, até mesmo quando eu compartilho as minhas dificuldades, sim, porque até no meio das dificuldades ali o Senhor Deus, com seu Espírito Santo está. Independente da maior dificuldade que o irmão está seguindo, está vivendo, independente da maior dificuldade que eu esteja vivendo, o Senhor está comigo e eu não vou morrer, eu não vou perecer nessa dificuldade, porque eu creio no Deus do impossível, porque eu creio no Deus de promessas, eu creio no Deus poderoso, eu creio no general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Então, até mesmo nas minhas dificuldades, eu devo encorajar os irmãos, eu devo encorajar aquele que está ao meu lado a enfrentar as suas batalhas, tanto físicas quanto batalhas espirituais para as suas vidas, e sabendo que colocando Deus na frente das coisas, esta batalha está ganha. E conforme eu vou compartilhando a nossa experiência, quando eu vou falando da minha experiência do Senhor para as suas vidas, para a vida de um irmão, para a vida de quem está comigo, acontece o renovo espiritual. Por quê? Porque eu vou lembrar das coisas que o Senhor já fez na minha vida. Eu vou lembrar das coisas que o Senhor já me fez, que o Senhor já me deu, que o Senhor já me entregou. E quando eu lembro das maravilhas de Deus na minha vida, passa a ser um renovo espiritual. Eu passo a sentir de novo aquele amor que eu sentia. Então, se você está fraco, então se você, meu irmão e minha irmã, está se sentindo frio, muitas vezes nós falamos sobre a questão de voltar ao primeiro amor de Deus. Se você está passando por essa dificuldade, volte a contar o seu testemunho. Em toda oportunidade, conte o testemunho da sua vida. Lembre-se das vezes que o Senhor te usou. Lembre-se das vezes que vocês foram usados. Lembre-se das vezes que você estava na dificuldade, que você estava na pior, que você estava, meu irmão, no fundo do poço e dali o Senhor te tirou. Lembre-se deste momento de dificuldade, de fraqueza. Seja generoso até mesmo no meio das suas dificuldades. Reconheça o Senhor, reconheça a Deus, que a sua vida espiritual ela será renovada. A sua vida espiritual será renovada e você será encorajado a voltar a praticar as coisas que você praticava antes. Meu Deus, seja justo com o Senhor. Ele te deu, dê às outras pessoas. Você teve a oportunidade, dê às outras pessoas a oportunidade de conhecer e de entender este Deus que você serve, este Deus que eu sirvo, este Deus maravilhoso, este Deus poderoso, Deus de tudo, Deus de todos. Aleluias, meu irmão, que palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Que o irmão seja abençoado. Senhor Deus e Pai, mais um momento, Deus, na Tua presença. Eu quero orar ao Senhor, meu Pai, te agradecer a oportunidade de ser um canal de bênção, meu Deus, na vida dos Seus filhos e servos, Pai. Que o Senhor, meu Deus, continue a me usar, meu Deus, como um instrumento
meu Deus, que o Senhor tem prazer em usar, meu Pai. Da mesma maneira, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, usa o seu filho, a sua filha, usa o seu servo e a sua serva, meu Deus, que estão presentes aqui neste momento, Deus, para ser instrumento, para ser canal de bênçãos por onde eles andarem, meu Pai. Usa os seus filhos, meu Pai, mostra, meu Deus, que este é o melhor caminho, compartilhar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, querido.